acesso a uma audiência pública conjunta das comissões permanentes de Ciência e Tecnologia e de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esta audiência tem como objeto o projeto de lei número 1798 de 2020, que regulamenta, no que concerne a advocacia pública da UERJ, tendo em vista o artigo 69 da DCT da Constituição da República Federativa do Brasil, o comando contido no artigo 361 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o disposto no artigo 21 da Lei 6.701, de 11 de março de 2014, e da outras providências. Na verdade, ela institui a Procuradoria-Geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma audiência que está sendo transmitida ao vivo pela TV Alerj. Quero aqui agradecer já as presenças do professor Ricardo Lodi, magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo mais uma vez a uma audiência pública das duas comissões. Também o professor Frederico Irias, representando aqui a ASDOERJ, Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também muito bem-vinda e sempre muito presente nas audiências de ambas as comissões. Eu quero, inicialmente, antes de passar a palavra ao deputado Flávio Serafini, para a saudação inicial, eu queria dizer que nós entendemos que esse é um tema de grande importância, de grande relevância, que dialoga com o princípio constitucional da autonomia universitária, de maneira que as universidades possam ter, também na esfera jurídica, uma margem de autonomia desejável para o seu funcionamento cotidiano e para as suas relações institucionais com outros órgãos e entidades. Lembro também que a experiência neste tema das universidades federais é uma experiência, digamos, pelo menos controvertida ou questionável, tendo em vista que, no caso das universidades federais, as procuradorias dessas instituições acabaram não fortalecendo o Instituto da Autonomia Universitária, ao contrário, tendo em vista que elas se reportam diretamente à Advocacia Geral da União e não propriamente às reitorias das respectivas instituições, né? Portanto, esse é um debate fundamental, inclusive, para dar um direcionamento à matéria, que é oriunda de uma mensagem do Poder Executivo, de maneira que, de fato, essas medidas fortaleçam o princípio da autonomia universitária, que a própria Alerj, de modo geral, e em particular, estas comissões, a Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia, têm lutado muito para garantir essa autonomia. Vide, por exemplo, o esforço feito na legislatura passada para a viabilização da emenda constitucional dos duodécimos, entre outros exemplos. Ou quando, por exemplo, as nossas comissões, com apoio muito claro e direto do presidente da Alerj, atuaram no sentido de conter, né, uma intenção manifestada pelo governador hoje afastado Wilson Witzel de interferir no processo de escolha direta dos dirigentes das nossas universidades estaduais. Chegou, inclusive, a enviar uma mensagem a esse respeito e ela acabou sendo, enfim, sustada, contida pela movimentação da própria Alerj, notadamente dessas comissões, com apoio da presidência da Casa, ressalto. Então, assim, esse tema, porém, suscita um conjunto de questões que eu vou aqui anunciar, e se o deputado Flávio Serafini, na sua intervenção, também puder anunciar também as preocupações, porque aí os expositores já também dialogam um pouco as preocupações que estão circulando aqui na Assembleia Legislativa. Uma primeira preocupação, eu não vou aqui fazer uma exposição exaustiva, aliás, nem farei uma exposição, é apenas uma mera pontuação. Uma primeira preocupação diz respeito à possibilidade de aumento de despesa, né, com esta mensagem, tendo em vista a situação que todos conhecemos, muito crítica ainda no plano fiscal, em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro, sem ainda uma decisão conclusiva a respeito da renovação do regime de recuperação fiscal. Estamos hoje, por assim dizer, censurados uma decisão liminar do Tribunal de Contas da União, e mesmo assim, a própria prorrogação do regime é ela mesma objeto de um debate intenso, porque as cláusulas e os critérios impostos ao Rio de Janeiro quando da sua introdução no regime em 2017, são cláusulas muito duras, draconianas mesmo, e do ponto de vista de vários deputados, elas mesmas impeditivas de um processo de retomada do desenvolvimento do Estado. Mas a questão do aumento de despesa aparece como uma preocupação
Fica a pergunta, inclusive, sobre eventual mudança do valor das remunerações dos atuais advogados para os procuradores, uma vez transformados esses cargos em cargos de procuradores. Uma outra preocupação que aparece também tendo em vista que as universidades, não apenas a UERJ, mas as universidades são, antes de tudo, instituições de ensino, pesquisa e extensão, e que têm, portanto, na função docente, no interior da universidade, todas as funções são muito importantes, mas a função docente na universidade está no âmago das suas principais atribuições, que nós queremos indissociáveis, o ensino, a pesquisa e a extensão. E, nesse sentido, uma outra preocupação que surgiu é sobre uma discrepância que possa vir a ter entre as remunerações, os salários desses procuradores e dos próprios professores, mesmo dos professores titulares. Outra preocupação ainda tem a ver com a possibilidade de constituição de um ramo próprio na carreira de servidores da UERJ, no caso dos procuradores, apartado do quadro mais geral de servidores técnico-administrativos. É recente a luta da UERJ, inclusive, sobre a unificação das carreiras, enfim, então, a preocupação também com todo respeito, e valorizando demais o trabalho dos advogados e dos procuradores, mas evitar que se constitua uma espécie de casta nobre, ou nobreza do Estado, como diria Pierre Bourdieu, na estrutura da própria UERJ. Um outro questionamento feito, inclusive transmito aqui a justificativa do deputado Luiz Paulo, que tem uma outra agenda nesse mesmo horário, mas seu mandato está aqui representado, assim como o mandato da deputada Dani Monteiro, assim como o mandato do deputado Renan Ferreirinha, além da presença do deputado Capitão Paulo Teixeira, sempre muito atuante, presente em ambas as comissões. Mas, assim, o deputado Luiz Paulo questionou, eu faço chegar aqui esse questionamento, sobre a necessidade de uma representação em Brasília da UERJ, se haveria movimentação judicial, enfim, litígios contenciosos que justificassem este tipo de dispositivo. Outro questionamento ainda diz respeito à gestão de um fundo a ser criado, como propõe a mensagem, e nesse caso do fundo, sobre uma gestão exclusiva da Procuradoria a respeito desse fundo. Então, se não seria importante ouvir, por exemplo, que os atos sobre esse fundo fossem atos conjuntos do reitor e do procurador-geral, se não seria importante ouvir nessa matéria o Conselho de Curadores, em relação à própria regulamentação interna, aos atos normativos que serão necessários no interior da UERJ, quanto à estruturação da Procuradoria, a importância da manifestação prévia do Conselho Universitário, enfim, tem um conjunto de questionamentos, eu não vou aqui esgotar, porque o Flávio também vai apresentar outros elementos, mas apenas são tópicos que podem, quem sabe, dar uma certa orientação às exposições que serão feitas, sem prejuízo, é claro, das questões que tanto o reitor quanto as do UERJ e, no transcurso da audiência, outras entidades convidadas queiram expressar. Então, paro por aqui, agradeço muito a presença de todas e todos, especialmente do reitor professor Ricardo Lodge, do Frederico Irias. Estamos aguardando ainda a presença do Cinto Perde, estamos ainda aguardando a presença do professor, que o deputado Flávio mencionou, que foi o relator original do tema no Conselho Universitário da UERJ, aguardando a presença da liderança do governo, deputado Márcio Pacheco, mas, como introdução, fico por aqui, e antes de passar a palavra ao professor Ricardo Lodge, passo a palavra ao deputado, que é meu colega professor também, Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, que é a copromotora desta audiência pública. Bom, mais uma vez, bom dia a todas e todos. Quero começar agradecendo a compreensão que todos tiveram e prontamente atenderam a nossa solicitação para que essa audiência pública pudesse acontecer antes do projeto ser submetido à primeira votação na Assembleia Legislativa. Esse pedido se deu pela importância do projeto. A gente que tem se empenhado em fortalecer a autonomia universitária, em garantir o orçamento das universidades, o estatuto dos duodécimos, entendemos que essa questão de pensar como vai funcionar a advocacia institucional, a procuradoria da universidade, ele é um debate estratégico e a gente não podia realizar esse momento de encontro
posteriormente à primeira votação, porque uma vez que o projeto se encontra em urgência, após ele entrar em primeira votação, a gente não poderia mais emendá-lo. Teríamos que aproveitar as emendas apresentadas naquela oportunidade, o que, sem dúvida nenhuma, restringiria a possibilidade desse encontro frutificar em iniciativas, em desenhos, né, em ajustes que a gente considera que podem, né, surgir do debate e ser importantes para o aprimoramento da matéria. Então, quero começar fazendo esse agradecimento. Para a gente foi muito importante poder fazer esse debate com calma. Em segundo lugar, eu quero reafirmar o nosso compromisso com a autonomia universitária. Então, a gente entra nesse debate olhando para a autonomia por duas vertentes, né, fundamentais. A primeira, de que essa é uma matéria cujo teor está diretamente vinculado ao fortalecimento da autonomia universitária. A gente então precisa ver qual é o desenho mais adequado, né? Analisar essa proposta encaminhada pelo governo, que, pelo que a gente entendeu, já teve algumas modificações com relação ao que havia saído inicialmente da universidade, buscando sempre o fortalecimento da autonomia universitária. Em segundo lugar, a gente também olha para a autonomia universitária quando a gente recebe uma matéria que foi fruto de discussão, de embates, né, de sínteses dentro da própria comunidade universitária e se desdobrou numa aprovação pelos seus conselhos superiores para que fosse encaminhada uma mensagem para essa casa. Isso, naturalmente, é algo que a gente valoriza muito e entende que respeitar essa elaboração faz parte fundamental do processo também de respeito da autonomia universitária. Então, esse é um elemento que, para a gente, baliza esse debate sobre esses dois aspectos, né? Por outro lado, essa autonomia universitária, ela, né, no que diz respeito à conformação de leis e algumas mudanças estruturantes nas universidades, elas também passam por um processo de diálogo institucional que passa pelos poderes, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, né, que tem que também se posicionar sobre eventuais inconstitucionalidades, eventuais mudanças que estejam em desacordo com a legislação vigente. Então, agora nos cabe, enquanto parlamento, partindo, né, dessa premissa de respeito à autonomia universitária, nos debruçarmos sobre esse tema, buscando em diálogo com a universidade, com nossos pares, com o Poder Executivo, encontrar um desenho que nos permita avançar, né, nesse nosso propósito comum de fortalecimento da autonomia universitária. Então, com relação à proposta ora apresentada, eu acho que o deputado Waldeck já pontuou os principais elementos que fazem parte desse debate, né? A gente entende, né, a posição consolidada no Conselho Universitário de que esse desenho pode ajudar, né, na consolidação da autonomia universitária. Acho que essa é uma premissa importante, mas a gente entende que o projeto ainda precisa enfrentar alguns debates que para a gente são importantes, né? Acho que o primeiro deles é pensar essa função fim da universidade, que passa pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, e aí, obviamente, entendendo o papel que os professores cumprem dentro da trajetória, né, e da construção, né, desse fazer universitário, a carreira dos docentes, me parece ser um referencial da valorização profissional dentro dessa finalidade que atua na universidade. Então, me parece, por exemplo, que nas universidades federais a gente tem uma delimitação, né, da carreira docente, o teto da carreira docente como teto do conjunto das carreiras internas da universidade. E, no caso, as procuradorias, como são carreiras em separado, elas não entram nesse debate porque a Procuradoria, a Advocacia Geral da União, se organiza, né, de uma outra forma diferente dessa que a UERJ nos está propondo. Então, no caso das universidades federais,
me parece que por serem carreiras diferentes, uma externa à universidade, né, e as outras internas, não há essa questão que me parece aparecer no debate da UERJ, né, de se poderia uma carreira, né, de procuradores, por exemplo, prever, né, vantagens e remunerações acima dos docentes, se isso faria sentido. Esse não é um detalhe, esse é um debate importante da gente enfrentar, que diz respeito a uma concepção, né, do próprio sentido das carreiras dentro do serviço público, em especial dentro da universidade. Acho que o deputado Waldeck já falou disso e eu quero reiterar como um dos elementos importantes que a gente tem que enfrentar. Bom, um outro elemento, acho que a gente precisa também entender melhor o desenho e as atribuições dessa procuradoria, né? A gente, por exemplo, em contato aqui com outros deputados, a gente tem sido questionado. Há uma demanda permanente de presença de uma representação dessa advocacia para atuação em Brasília, para atuação junto, né, às cortes superiores. Esse é um elemento também que eu gostaria de trazer para o debate, de pedir o esclarecimento dessa questão. E, por fim, né, a gente tem aqui um problema no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem tentado enfrentar com responsabilidade e garantindo o fortalecimento do serviço público, mas ele é um problema real, que a gente está em meio a um regime de recuperação fiscal e em meio a uma nova legislação agora que vinculou a ajuda aos estados durante a pandemia, com algumas restrições orçamentárias. Então, também é importante a gente entender, na visão da universidade, e aí a participação do líder do governo, Márcio Pacheco, também vai ser importante, porque a gente não quer aprovar uma lei que depois seja vetada, ou seja parcialmente vetada, e a gente aí lide com um problema, né, de uma lei parcial ou de um veto para ser derrubado, que a gente quer avançar na construção de uma síntese dialógica. A gente quer que a gente consiga, né, chegar a uma redação desse projeto que contemple a universidade e que seja, né, possível de ser colocado em vigor, né? Então, um elemento que a gente também traz de preocupação é sobre essa questão do impacto orçamentário, especialmente enquanto a gente está sob o regime de recuperação fiscal e enquanto a gente está sob os efeitos do auxílio aos estados e municípios referente à pandemia, né? Essas duas legislações federais amarram, né, a possibilidade de aprovação de algumas legislações que têm um impacto orçamentário e nos preocupam que a gente acabe aprovando a lei e depois a lei sendo parcialmente vetada ou tendo pontos questionados judicialmente, a gente acabe lidando com, né, um Frankenstein acidental, né? A gente não produz um Frankenstein, mas a derrubada de artigos ou de pontos ou parágrafos possa levar a uma desorientação da lei. Então, esses são pontos que a gente considera importantes. Queria trazer para o debate. Acho que tem uma questão legal também que a gente teve, né, acesso, já se deparando com essa discussão que se deu no interior da universidade, que é sobre como adequar os atuais servidores a esse novo desenho da função, né, uma vez que a gente tem, por exemplo, esse critério que aparece na proposta de legislação, que já tem referência, né, nas legislações que tratam da Procuradoria, que é a questão da conformação da bancas com representantes da OAB, como que isso poderia ser sanado, né, do ponto de vista dos atuais advogados que já constam na UERJ, a partir desse desenho da nova carreira, se todos já se adequam a isso, ou se não, como a reitoria vê que pode se dar esse processo de adequação para que a gente não tenha aí uma lei em vigor que depois vai ser questionada e aí a gente acabar embananando o próprio processo de defesa da universidade. Acho que esses são os principais pontos que a gente teve acesso, conversou, então gostaria já de levantá-los para que a gente possa enfrentá-los com o máximo de profundidade possível e com isso garantir que a gente faça aqui uma síntese dialógica que nos leve a fortalecer a autonomia universitária, que nos leve a fortalecer a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, sem dúvida nenhuma, esse debate hoje vai servir de referência para o ENF e no futuro também para o ESO sobre essa questão
né, do papel das procuradorias. Obrigado, deputado Flávio Serafini, por essas provocações iniciais também. Registro que o deputado Márcio Pacheco está acompanhando a nossa audiência pelo YouTube e ainda não entrou na sala, mas deverá entrar em breve, mas está acompanhando todas as intervenções. Eu quero perguntar, assim, uma outra informação também, o professor Lisandro Lovisolo, ele está tentando se organizar para entrar ainda na audiência, mas ele está fora do Brasil. O professor Lisandro Lovisolo sairia do Brasil em março deste ano para pós-doutoramento. O contexto da pandemia alterou todo o cronograma. Ele chegou recentemente, né, na França, na Itália ou na Espanha, não tenho certeza, então está fora do Brasil, mas está tentando se organizar para participar da audiência. Eu quero perguntar, antes de passar a palavra ao professor Ricardo Lodge, em seguida ao professor Frederico Irias, se o deputado capitão Paulo Teixeira e a deputada Dani Monteiro querem fazer uma rápida saudação inicial, por favor. Deputado Valdeir Carneiro, eu apenas gostaria de cumprimentar todos. É um prazer enorme poder estar participando desta audiência. Eu fico feliz também em poder estar sempre aí, quando possível, estar presente. Eu gosto de aprender, estou sempre aprendendo aí com os senhores que são muito mais veteranos do que eu. Então, essa audiência ela é muito importante, entendeu? Esse assunto é extremamente importante, vai entrar em debate aí por nós deputados também, e eu estou aqui para contribuir. Então, eu estou aqui ouvindo, aprendendo, e no final, de repente, se eu puder, se eu tiver com sinal ainda, que eu estou em deslocamento, aí eu, de repente, até tento falar alguma coisa, tá bom? Um abraço a todos, tenham um bom dia aí. Obrigado, deputado capitão Paulo Teixeira. Deputada Dani Monteiro, desejaria fazer uma saudação inicial neste momento? Bom dia, presidente Valdec, presidente também Flávio Serafini. Muito brevemente, porque acredito que a explanação inicial, tanto sua quanto do deputado Flávio Serafini, deu conta da gente conseguir sistematizar as questões que aqui a gente precisa encaminhar, mas queria deixar também muito nítido em relação também aqui a minha presença nessa audiência, reiterando a fala dos presidentes da necessidade da gente construir um caminho comum, entendendo que aqui há certamente, desde a representação da reitoria, até mesmo também a representação das DOERJ, na figura do Frederico, o sentimento da gente chegar a uma posição que seja mais favorável, não apenas para a universidade, mas para todo o seu conceito de uma universidade socialmente referenciada que consiga pautar também algo aqui, né, que dê conta para a nossa sociedade. Dizer que também, por fim, que acompanho esse debate desde os meus tempos de movimento estudantil na UERJ, sei que esse é um grande debate que fala muito sobre a estrutura da universidade, que fala muito sobre a sua democracia interna também, e eu acho que nesse momento aqui conseguir fazer esse debate desse espaço como deputado estadual, acho que é parte também dessa formação da UERJ, então não canso também de refletir e agradecer todos os aprendizados que eu tive na universidade a partir desse lugar, né? Então, acho que é isso, agradecer também os presidentes, agradecer a presença de todos. Vamos ao debate. Obrigado, deputada Dani Monteiro, que é membro de ambas as comissões. Eu queria, então, passar a palavra ao professor Ricardo Lodge, magnífico reitor da UERJ. O deputado Luiz Paulo, professor Ricardo Lodge, me mandou aqui um WhatsApp, apenas reafirmando algumas preocupações que já trouxemos aqui, mas, como eu prometi que leria, Luiz Paulo pontua a preocupação sobre a representação, a necessidade de uma representação em Brasília, como eu mencionei, também a preocupação com os advogados com salários superiores ao de professores. Ele afirma aqui que a universidade, por sua natureza, é uma instituição cujo topo da carreira é o magistério. Menciona as preocupações que o Flávio citou aqui no futuro, sim, mas é só para a gente ter no horizonte, em relação ao ENF e ao ESO, e também sua preocupação com o aumento de despesa, o que é vedado no regime de recuperação fiscal, como todos sabemos. Então, apenas fazendo justiça aqui, eu comprometi ao deputado Luiz Paulo de ler as suas preocupações que ele mandaria por WhatsApp. Professor Ricardo Lodge, magnífico reitor, tem a palavra. Mais uma vez, é um prazer contar com sua presença na audiência de hoje.
Bom dia a todas e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão de Ciência e Tecnologia, na pessoa do deputado Valdec Carneiro, e da Comissão de Educação, na pessoa do deputado Flávio Serafini, pela oportunidade de trazer a todos os interessados esse importante debate acerca do projeto de lei ora em discussão que institui a Procuradoria da UERJ. Quero historiar um pouquinho essa questão, que é um debate bastante aceso em nossa comunidade universitária, pelo menos desde 2015, quando houve a primeira tentativa da então reitoria de instituir a Procuradoria da UERJ. Esse é um tema que acendeu muito debate em nossa universidade, muitas das posições que foram trazidas aqui, as preocupações do deputado Valdec, do deputado Flávio Serafini, do deputado Luiz Paulo, foram levadas ao debate na comunidade acadêmica, tendo hoje um desenlace com a decisão do Conselho Universitário. Portanto, eu vou tratar de todos esses aspectos que os deputados levantaram, mas deixar claro que também isso já foi debatido no seio da comunidade, o que facilita muito a minha tarefa, que vai ser aqui expor o resultado final desse debate, reconhecendo que, no âmbito da autonomia universitária, existem matérias que devem ser reguladas internamente e matérias que são reserva de lei, que devem ser reguladas pelo Poder Legislativo, como deve ser. Portanto, esse debate é tão rico entre a universidade e o parlamento na configuração final dessa legislação. No âmbito interno, esse debate sobre a necessidade da existência de uma procuradoria, porque sempre houve duas visões diferentes. De um lado, a ideia de que não deveríamos ter uma procuradoria, mas apenas um serviço jurídico, né, composto por técnico-administrativos de perfil advogado, né, ainda que com concurso próprio, com as características de um concurso de procurador. De outro lado, a visão de que nós precisaríamos ter a instituição de uma procuradoria a fim de garantir a autonomia jurídica da universidade, que é uma das facetas importantes da autonomia universitária, item do qual a Assembleia Legislativa tem sido a maior fiadora no Estado do Rio de Janeiro nesse momento. É preciso que se registre isso, é preciso que se registre o papel da Assembleia Legislativa na luta permanente pela autonomia universitária, seja na aprovação da emenda constitucional dos duodécimos, que até hoje carece de efetivação, e que agora, na nova lei de diretrizes orçamentárias, para 2021, ganhou um contorno bastante concreto, que a gente precisa realmente efetivar, e já vislumbro algumas dificuldades nesse sentido, portanto, continuo contando com a ajuda das comissões de Educação, de Ciência e Tecnologia para a gente fazer valer isso. Também ficou clara a atuação da Assembleia Legislativa na preservação das eleições diretas na UERJ. Como o deputado Valdec historiou, houve a tentativa de se instituir um modelo mais parecido com o modelo federal, né, de lista tríplice, que, aliás, é um modelo que hoje já sofre questionamento no Supremo Tribunal Federal, que até o momento tende a caminhar no sentido de preservação das eleições diretas para reitor também nas universidades federais. Portanto, é um momento que a autonomia universitária precisa sair do papel, precisa sair dos textos constitucionais e legais para ganhar efetividade na vida da universidade. Porque só com a autonomia administrativa, didático-científica e orçamentária, financeira, patrimonial, é que os objetivos que o Constituinte almejou com a autonomia serão atingidos. A universidade hoje é um espaço de debate, de produção de conhecimento, que ainda é livre das pressões imediatas do mundo político e do mercado. Quer dizer, a produção desse conhecimento com compromisso a longo prazo, com compromisso com as gerações futuras, com compromisso com a pesquisa que não está diretamente associada a um resultado econômico imediato naquele momento para o financiador da pesquisa, é a pedra de toque
desse princípio constitucional que nós estamos, acho que todos que estão presentes aqui nessa audiência pública têm trabalhado para preservar. É justamente nesse contexto que a gente recebeu com preocupação e, em uma certa medida, como uma oportunidade, o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 5215, relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e que foi julgada em 2019. Essa ação direta de inconstitucionalidade ela foi objeto do ajuizamento pela Ação Nacional dos Procuradores do Estado. E os procuradores do Estado defenderam perante o Supremo Tribunal Federal a necessidade, à luz do artigo 132 da Constituição, que toda representação do Estado, inclusive das autarquias e fundações, fosse exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, num modelo que se parece, em certa medida, com o modelo federal, que o deputado Valdec bem lembrou, onde a Advocacia Geral da União, através da Procuradoria-Geral Federal, faz a representação judicial das autarquias e fundações, inclusive das universidades. O que se pretendia na esfera estadual era um pouco mais do que isso, no âmbito da unicidade dos serviços jurídicos, que a própria Procuradoria-Geral do Estado, através de seus próprios órgãos diretos, fosse representar a autarquia e a fundação pública. O que acabou sendo reconhecido novamente esse ano de 2020, há poucas semanas atrás, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6397, que determinou que o procurador-geral, o titular do serviço jurídico da fundação, em objeto no julgamento, fosse procurador do Estado, fosse nomeado pela Procuradoria-Geral do Estado. Agora, voltando à ação anterior, a ação direta 5215, no voto do ministro Barroso, que foi acompanhado pelos demais ministros, foi, portanto, unânime, se abriu uma exceção, a exceção das universidades estaduais. Então, portanto, a regra, de acordo com a decisão do Supremo, é que autarquias e fundações estaduais sejam representadas pela Procuradoria-Geral do Estado. A exceção é com base no princípio da autonomia universitária, a partir da possibilidade das universidades estaduais criarem suas próprias procuradorias, substituindo o papel que as procuradorias do Estado têm no âmbito estadual. E, evidentemente, que para que uma universidade exerça essa faculdade que o Supremo Tribunal Federal conferiu, é preciso que os mesmos contornos que o artigo 132 da Constituição estabelece para a Procuradoria-Geral do Estado sejam também observados aqui nas procuradorias universitárias. Portanto, quando eu tomei conhecimento dessa decisão no ano passado, ainda antes de ser reitor, eu era, na época era pré-candidato a reitor, eu tive muita preocupação de que a UERJ pudesse institucionalizar a sua diretoria jurídica, porque, a rigor, ela já exerce há muitos anos esse papel de procuradoria. A história dos serviços jurídicos da UERJ começa em 1970 e vem evoluindo desde então até a Constituição de 88, né, que cria esse novo papel das funções essenciais da justiça, conferindo à advocacia pública uma feição também de controle da legalidade do ato administrativo. Por isso, o Constituinte de 88 ele teve essa preocupação especial de conferir autonomia técnica a essas atividades, inclusive estabelecendo, e aí já aproveito para responder algumas das indagações dos nobres deputados, o porquê da existência de uma carreira de procurador da UERJ, assim como há a existência da carreira de procurador do Estado. Essa é uma exigência do artigo 132 da Constituição, que
os procuradores sejam organizados em carreira própria. Portanto, essa preocupação que a UERJ teve, por meio do seu conselho universitário, de estabelecer essa carreira própria, é algo que deriva da essência do que é uma procuradoria do ponto de vista institucional. Não adianta a gente colocar a procuradoria no nome se ela não tiver essa carreira própria à luz desse modelo do artigo 132 das Procuradorias Gerais do Estado. É preciso reconhecer também que a própria lei dos técnicos da UERJ já prevê o que nós estamos vivenciando hoje. Já prevê que o Poder Executivo encaminharia à Assembleia Legislativa a resolução da carreira de procurador da UERJ. É o artigo 21 da Lei Estadual 6701 de 2014, que trata dos planos de cargos e salários dos técnicos administrativos da UERJ. Portanto, já previa aí a necessidade de regulamentação da carreira de procurador da UERJ. Quero lembrar também que a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, que é de 2010, prevê também que a UERJ, por ter seus serviços jurídicos próprios, já ficaria fora da atuação da Procuradoria-Geral do Estado. E a grande pergunta que se faz, e essa pergunta veio ao debate no âmbito da universidade, é por que, então, estabelecer agora a Procuradoria? Nós já não temos os advogados da UERJ, que têm essas funções de representação judicial, extrajudicial, de consultoria da universidade. Não temos reconhecimento na lei da PGE de que a PGE não atua na universidade porque ela tem seus serviços jurídicos próprios. Isso nos dava conforto até o ano de 2019. Com a citada decisão do Supremo, que evidentemente tratava de leis também que conferiam competências próprias para autarquias e fundações, dos casos em discussão. Após essa decisão, nós sentimos a necessidade de institucionalizar os nossos serviços jurídicos. É preciso institucionalizar a Procuradoria-Geral da UERJ para preservar a autonomia universitária. Uma procuradoria vinculada à reitoria e não à Procuradoria-Geral do Estado. E aí eu quero concordar muito com a observação do deputado Waldeck de que o modelo funcional da esfera federal, das universidades federais, não é prestigiador da autonomia universitária. Não é prestigiador da autonomia universitária porque o reitor não nomeia o procurador-geral. O procurador-geral é nomeado pelo Procurador-Geral Federal da AGU. É uma situação parecida, eu acho que está claro na memória de muita gente, com as controladorias das universidades. Nós temos a Controladoria-Geral da União, que nomeia os corregedores das universidades federais. E o caso mais dramático de sintonia da vontade da universidade, que escolhe diretamente os seus gestores, da vontade dos órgãos de Brasília, que colocam um elemento estranho para exercer esse papel, é o dramático caso da Universidade Federal de Santa Catarina, que levou ao suicídio do reitor Cancellier. Todo mundo lembra do que aconteceu, né? Todo mundo lembra a participação terrível que os órgãos de segurança da União tiveram nesse processo, mas o que havia anteriormente a esse caso era uma incompatibilidade do corregedor nomeado por Brasília com o reitor. E utilizando essa fonte de poder exógena, estabeleceu uma série de procedimentos administrativos que hoje se sabe totalmente distantes da realidade. Não estamos falando de controladoria nem de corregedoria, estamos falando de procuradoria. Mas o que eu quero mostrar aos senhores é a necessidade desses órgãos que trabalham com controle da legalidade serem internos das universidades. E aí, é claro, o deputado Luiz Paulo perguntou da UENF, da UESO,
Eu acho que o que é dado nesse momento é uma faculdade às universidades de estabelecer ou não as suas procuradorias próprias. No âmbito da sua autonomia universitária, essa também é uma decisão. O que nós estamos bastante convencidos é que para a UERJ isso é relevante. Para a UERJ isso é essencial, porque nós travamos uma luta diária pela autonomia universitária. E é lógico que a autonomia universitária se exerce em face do Estado. Então, vamos pegar o exemplo dos duodécimos orçamentários, que até hoje carecem de regulamentação. Em algum momento, pode ser que essa questão seja judicializada. Se a universidade não dispõe dos seus próprios procuradores, evidentemente, se os seus procuradores são os procuradores do Estado, essa é uma briga perdida. Portanto, não há autonomia universitária sem autonomia jurídica. E não há autonomia jurídica sem uma procuradoria própria. E não há procuradoria própria sem a carreira própria de procurador. E aí eu já esclareço, tratando, deputado Waldec, deputado Flávio, de um tema sensível, que é o tema salarial. E aí nós vamos, aqui, em primeiro lugar, estabelecer algo muito claro. O projeto não representa nenhum aumento de despesa. Não há qualquer aumento de despesa, seja na criação de estruturas administrativas, já que as estruturas administrativas atuais serão preservadas, e nem há qualquer acréscimo de remuneração na remuneração dos procuradores. Tanto que isso fique bem claro, não há violação ao plano de recuperação fiscal, não há violação da lei complementar que se segue ao auxílio dos estados, né, seus pontos polêmicos, mas que, nesse caso, não tem qualquer aplicação, porque não há qualquer alteração na remuneração dos procuradores. Uma das preocupações que foram levantadas é sobre a possibilidade eventual de um procurador ter remuneração maior do que o de um docente. Isso, é claro, causa perplexidade a todos nós que somos professores. Nós sempre defendemos a ideia de que o professor, e não só o professor universitário, desde o professor do ensino fundamental, desde a pré-escola, o professor, assim como outras categorias, como os médicos, por exemplo, deveriam ter um reconhecimento remuneratório diferente. Por outro lado, é preciso reconhecer que, após a Constituição de 88, as carreiras jurídicas tiveram um grande incremento remuneratório. Queiramos ou não. Eu acho até, e todo mundo conhece minha trajetória nesses assuntos, eu acho que esse descolamento das carreiras jurídicas da realidade do serviço público geral criou efeitos danosos até para a história do nosso país. Esse gigantismo do Poder Judiciário, esse gigantismo do Ministério Público chegaram a tal ponto que hoje eles determinam a pauta política do nosso país. Isso aí, todo mundo conhece a minha trajetória nesse cenário. Agora, o que eu quero é que nós tenhamos a maturidade de não confundir os nossos desejos, os nossos anseios com a realidade posta. Nós temos obrigações a cumprir. E eu quero poder cumprir com a paridade de armas. Eu quero ter uma procuradoria que possa litigar de igual para igual com a Procuradoria do Estado. Eu quero uma procuradoria que não seja uma carreira de passagem, onde, por ter condições institucionais menores do que o Estado, as pessoas acabem sendo levadas a fazer um novo concurso. Eu quero que o fato do advogado público ter resolvido fazer um concurso para a UERJ não seja por falta de opção. Porque o interesse jurídico da UERJ
não é menos relevante que o interesse jurídico do Estado do Rio de Janeiro. É preciso que isso esteja muito claro na cabeça de todos. Não é possível o Estado do Rio de Janeiro dar um tratamento tão diferenciado, e já é diferenciado hoje, é preciso aqui dizer que, mesmo dentro da realidade atual, os advogados da UERJ percebem cerca de 60% da remuneração dos procuradores do Estado, e não é disso que trata esse projeto. Esse projeto não pretende fazer qualquer modificação nesse quadro atual, mas é preciso estabelecer que a gente está falando, evidentemente, que para ter paridade de armas, ela tem que ter, na sua procuradoria, um regime jurídico compatível com a realidade dos serviços jurídicos no âmbito do nosso Estado e do nosso país. Mas, volto a dizer, não há qualquer aumento de despesa, não há qualquer aumento de remuneração para os procuradores no âmbito desse projeto. Uma outra questão que foi levantada, que me parece importante, é sobre a situação dos atuais advogados. Tá? Como é que ficariam? Evidentemente que, daqui para frente, teremos concurso de procurador da UERJ, caso o projeto de lei seja aprovado e sancionado. E os atuais advogados da UERJ? Os atuais advogados da UERJ, de acordo com o projeto, eles são enquadrados na nova carreira. E aí vocês vão perguntar, isso fere o princípio constitucional do concurso público? Isso, em alguma medida, poderia sugerir a ideia de trem da alegria? A resposta é não. Esse tema também foi debatido amplamente no âmbito do Conselho Universitário. Por que não? Por que não há óbice, de acordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, a essa ideia? Porque esses advogados fizeram concursos específicos para bacharel em direito, de provas e títulos, de 3 fases, como os procuradores de Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil na banca. Nós temos, como temos docentes anteriores a 88, como temos técnicos anteriores a 88, que não fizeram os concursos que a Constituição de 88 exigiu, e a Constituição de 88 absorveu todos esses profissionais que ingressaram no serviço público por outras formas de ingresso que eram admitidas pelo regime jurídico de então. Mas, nos últimos concursos, todos esses requisitos foram cumpridos, né? Inclusive a presença de representantes da OAB na banca, assim como também representantes da magistratura, da Procuradoria de Estado. Temos feito concursos com bancas de mais alto nível. Então, no âmbito desse debate, eu vi muita confusão, muita desinformação. Muita gente acha que os serviços jurídicos da UERJ foram criados pegando técnicos administrativos que tinham diploma de bacharel em direito e trazidos para o âmbito dos serviços jurídicos. Isso nunca aconteceu, né? Sempre tivemos concursos específicos, concursos com os mesmos requisitos que as demais carreiras jurídicas do nosso Estado e do nosso país. Portanto, eu também, havendo ingresso para o concurso público, se não há aumento de remuneração, se as atribuições são exatamente as mesmas, há precedentes do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da própria AGU, quando do ingresso da carreira de assistente jurídico da União na carreira de advogado da União, esses precedentes foram amplamente analisados. Outra consideração que foi feita, e acho que vale a pena esclarecer, é sobre a necessidade de representação em Brasília. Acho que isso não deve realmente constar da lei. Eu concordo com os deputados, inclusive na versão que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, essa menção deixa de existir, não, salvo engano. Não me parece que deva constar isso da lei. É claro que há necessidade da atuação da Procuradoria em Brasília por conta dos recursos especiais extraordinários
no âmbito dos tribunais superiores. Mas não me parece que isso deva ser consagrado por lei, isso ficaria no âmbito da autonomia administrativa, ver qual é a necessidade, qual é o tamanho, sem que isso fique previsto na lei. Deixa eu ver aqui se há alguma outra questão que foi... sim, deputado Waldeck falou da questão do fundo a ser criado, né? Assim como o deputado Waldeck, eu também não concordo com um fundo gerido pela Procuradoria exclusivamente. Acho essencial a participação da reitoria. Acho que a Comissão de Constituição e Justiça já corrigiu essa questão também. Quanto aos conselhos de curadores, o papel dos conselhos de curadores na UERJ é sempre a posteriori. Não há manifestação prévia do Conselho de Curadores sobre qualquer assunto de ordem financeira, mas não há dúvida de que essa matéria também, como qualquer outra de cunho financeira, será submetida ao Conselho de Curadores da UERJ. E essa questão também foi levada à apreciação do Conselho Universitário nesse debate. Se suprimiu a ideia de que haveria um fundo à disposição exclusiva dos procuradores. Portanto, isso também foi objeto de debate no âmbito do nosso Conselho Universitário. Por fim, sem querer tomar mais tempo, dado o limite de tempo que o deputado Waldeck estabeleceu, e eu não gostaria de fugir a ele, esse projeto ele é fruto de muito debate, não foi uma aprovação unânime, evidentemente, porque o tema suscita debates, foi uma votação por maioria, e a maioria que foi se consolidando, foi se ampliando ao longo das votações. Tivemos várias sessões do Conselho Universitário tratando dessa matéria, e a compreensão da comunidade e dos conselheiros que refletem o desejo da comunidade a respeito desse assunto foi se esclarecendo. Esses pontos foram levantados, foram amplamente debatidos, e, no final, há um resultado que a universidade leva à Assembleia Legislativa. Portanto, na nossa concepção, deputado Waldeck, deputado Flávio, o projeto original do governo, ele, em certa medida, viola a autonomia universitária, porque pretende estabelecer uma regulação administrativa interna da Procuradoria, que, a nosso ver, deve ficar a cargo da UERJ. Essa é a principal dissintonia do projeto aprovado pelo Conselho Universitário, do projeto original encaminhado pelo governo do Estado, pelo então governador Wilson Witzel. Mas, na nossa opinião, esse problema foi resolvido por meio de emendas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, na nossa opinião, o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça é adequado ao que foi debatido e aprovado pelo Conselho Universitário, refletindo a posição da UERJ a respeito dessa matéria. Vou encerrar por aqui e vou ficar à disposição aí para o debate ou perguntas, como for necessário. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Waldeck, queria registrar minha presença na reunião, saudando aqui o magnífico reitor, professor Ricardo Lodge, deputado Flávio Serafini, Vossa Excelência, deputado Waldeck, que conduz a reunião junto com os demais, deputada Dani, deputado Paulo. Perdão pelo atraso. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Eu já havia registrado que Vossa Excelência estava acompanhando a audiência desde o início através do YouTube, que entraria a posteriori. O deputado Flávio também entrou em contato com Vossa Excelência mais cedo. Agradeço ao professor Ricardo Lodge por sua exposição inicial, e já dialogando com vários aspectos levantados por mim, pelo deputado Flávio, e na mensagem enviada pelo deputado Luiz Paulo, que eu li. E passo a palavra agora, na sequência do debate, ao professor Frederico Irias, representando a ASDUERJ, a Associação de Docentes da UERJ. Bom dia a todos. Queria agradecer, primeiramente, o convite
dos presidentes das duas comissões de Educação, de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro, deputado Flávio Serafini, aos demais deputados e deputadas presentes na sala também, e aos mandatos, né? Queria agradecer também a presença da nossa reitoria, na figura do nosso magnífico reitor Ricardo Lodge, e dos mais representantes dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade. Bom, eu vou fazer aqui uma fala, né, que traz um pouco do histórico dessa questão que é para a gente, né, representante lá dos trabalhadores e trabalhadoras da UERJ, que tem sido muito caro já há um período que remonta aí os anos de 2012. Né? O Lodge ele iniciou lá por 2015, e eu queria falar um pouco do processo que aconteceu em 2012, que certamente deixou mais dúvidas, né, do que certezas em relação aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade. Né? Naquela ocasião, o nosso reitor era o Ricardo Vieira Alves, e ele se utilizou, né, de um decreto, que é uma AEDA, para instituir uma procuradoria na universidade. Né? Isso gerou, evidentemente, várias polêmicas internas, haja visto a maneira como foi feita, né? Que não é legal, mas que dialoga pouco com a comunidade acadêmica. Né? E isso, evidentemente, mais para frente, levou a um processo de judicialização e até mesmo de criminalização de alguns representantes, trabalhadores e trabalhadoras da universidade, na figura da ASDUERJ, que é a associação que representa os docentes, que é a Associação Sindical do ANDES, na figura do Sintuperj e do próprio Diretório Central de Estudantes. Né? Dentre essas questões mais polêmicas que levaram, eu diria, uma criminalização dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, a gente teve uma ação, né, que proibiu manifestações no interior da universidade, fruto de um interdito proibitório. A gente teve aqui uma declaração de ilegalidade da nossa greve, posto que a gente lutava aí por um regime de dedicação exclusiva, e eu entendia como um regime de trabalho, né, e não como uma gratificação, mas um penduricalho, como é chamado aí pela equipe do Paulo Guedes, que se configura chamar isso, né, os penduricalhos dos servidores públicos. E as entidades representativas tiveram que pagar multas por isso, né? E essas multas foram pagas, a gente não sabe para quem foi paga, a gente não sabe onde está esse dinheiro, e a gente não conseguiu reaver isso, né? No caso da ASDUERJ, eu posso dizer que a ASDUERJ não conseguiu reaver essas multas que foram cobradas da gente naquele momento. E também teve um processo muito grave de intimidação durante a Assembleia, com a intimação de um oficial de justiça, né, durante a nossa Assembleia. Então, esses 4 elementos aí que eu acabei de destacar, eles são gravíssimos, né, do ponto de vista aí dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade, e, de fato, isso trouxe muito mais dúvidas em relação à instituição dessa procuradoria do que, de fato, certezas. Né? Mas, mesmo diante disso tudo, depois desse processo todo que eu acabei de descrever, com todas essas ações persecutórias, ao nosso ver, os docentes da UERJ garantiram a lei de dedicação exclusiva em 2012, né? E ficou aí pendente um processo de regulamentação que até hoje, mesmo lá com a aprovação da lei, né, pouco tempo atrás, a gente tem sofrido, né, e tem se debruçado sobre isso. Né? Então, há um questionamento que foge até mesmo à universidade sobre o nosso processo de dedicação exclusiva, mesmo tendo sido aprovada uma emenda constitucional a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Né? E depois dessas ações persecutórias, né, já em 2018, a DIJUR, né, já vista que a gente também teve vários embates no Conselho Universitário, né, as posições diferentes, como o Lodge colocou, então a DIJUR ela emite um parecer com critérios que visavam limitar a adesão do regime de trabalho em dedicação exclusiva, ou seja, uma ação que dificultava o ingresso dos docentes ao regime de dedicação exclusiva, que já tinha sido aprovado por uma emenda constitucional. Né? Então, a gente viu como muito grave, né, e como uma continuidade dessas ações persecutórias. Isso só para dizer do nosso processo de dedicação exclusiva, né, que se arrasta desde 2012 e que ainda não foi, no todo, resolvido. Né? Mas, para além disso, a gente também teve morosidade, né, nos pareceres, né, desse órgão, que depois teve uma sessão que derrubou a procuradoria no nosso conselho universitário, se estabeleceu a DIJUR, né, que é um diretório jurídico, mas a gente continua tendo problemas, para além da dedicação exclusiva, também em relação aos concursos, uma morosidade interminável, né, nos pareceres sobre os editais de concurso, uma morosidade sobre os processos de aposentadoria, diversos processos estão parados, e vale ressaltar que até hoje a gente não tem um parecer do Rio Providência, né, para que a gente possa dar continuidade aí aos nossos processos de aposentadoria. E, mais recentemente, em 2019, a gente também teve um parecer
contrário à nossa progressão. Então, vejam que todo o nosso plano de carreira ele tem sido, né, fruto de uma discussão, de um debate, né, mesmo estando colocado em lei, ele tem sido fruto de um debate, né? Então, isso preocupa muito a gente, né, a instituição de uma procuradoria. A gente entende aí as necessidades que o reitor, o Lodge, colocou, mas pelo histórico, né, pelo que a gente já viveu, né, com o departamento jurídico da universidade, a gente tem muito mais preocupação, tem muito mais motivos para ter preocupação do que, de fato, para a gente ficar tranquilo. É essa a posição das do ERJ, né? E, por fim, a DIJU se colocou aí internamente como uma grande intermediadora do processo de luta pelo regime de trabalho por dedicação exclusiva, coisa que nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos cansados de saber que não é verdade, né? Essa luta foi da associação docente, a gente recorreu a diversas entidades, a gente tem se debruçado sobre isso desde 2012, e aqui a gente queria aproveitar essa oportunidade pública para desmentir tal fato interno que foi divulgado pela universidade, dizendo que nós, docentes, é que estamos na luta desde 2012 e que não foi a DIJU, né, a grande intermediadora desse processo de dedicação exclusiva. Isso é fruto da luta dos docentes, dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade. Então, a gente, por tudo isso que foi colocado, a gente ressalta excessiva preocupação com a nossa autonomia universitária, a gente também se preocupa muito com isso, mas o passado recente que a gente tem dessa relação com o diretório jurídico da universidade, né, e agora, dado o ataque aí, os recentes ataques, aí, principalmente ligados à reforma administrativa, que tocam nessa questão da autonomia universitária, a gente tem, de fato, mais dúvidas do que certezas, né? Então, nesse sentido, a gente também questiona esse escritório em Brasília, a gente questiona esse fundo da Procuradoria que foi proposto, e a gente gostaria que a gente tivesse um pouco mais de democracia nos conselhos da universidade, já que a gente fala tanto de autonomia universitária, né? E os concursos para procuradores também é uma questão que a gente tem se debruçado na UERJ, tem conversado muito sobre isso, exatamente pelo fato que foi colocado aqui, né? Porque extrapola aí o teto da carreira docente, né? Essa medida que foi tomada pelo Conselho Universitário. Então, a gente queria condições de igualdade, né, para os docentes também, para os docentes da universidade, para todos os trabalhadores, e não só para um segmento exclusivo da universidade. Então, a gente entende que a autonomia jurídica, orçamentária e administrativa ela é importante, mas os nossos questionamentos são referentes à autonomia jurídica e o que isso representa no corpo de direitos que vem sendo retirados, que vem sendo arrancados dos trabalhadores das universidades. Então, é isso que eu queria trazer como mensagem para as comissões. Obrigado, Valdec, obrigado, Serafini e os demais presentes. Deputado Flávio Serafini, eu passo a presidência a Vossa Excelência, até Vossa Excelência sair, que Vossa Excelência vai sair antes de mim. Então, é uma audiência conjunta, então, o deputado Flávio Serafini passa a conduzir até o momento que ele precisar sair, que eu ficaria até o final. Por favor, Flávio. Obrigado, deputado Valdec Carneiro. Acho que, uma vez ouvidas, né, a reitoria da universidade na voz do seu magnífico reitor e as do ERJ, na voz do seu representante, Frederico Irias, eu gostaria de saber se tem mais algum representante aqui da universidade que gostaria de se manifestar. Parece que o professor não conseguiu entrar, né? Até agora, não. Não sei se o Cinto Perge está representado aqui na audiência. Não tinha visto ainda. Parece que não. Então, eu gostaria de abrir a palavra aos demais deputados aqui presentes, para saber se eles querem fazer uso da palavra. Deputada Dani Monteiro, deputado Márcio Pacheco, líder do governo, por favor. Obrigado, deputado Flávio Serafini, deputado Valdec, magnífico reitor, professor Ricardo Lodge, uma honra, um prazer tê-lo na nossa audiência pública. Eu quero agradecer aos deputados presidentes da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação, professor, porque muito diligentes nessa pauta, sempre muito atentos para que a gente possa fazer um debate profícuo a respeito de um tema tão importante. Quero dizer que, a mim, foram trazidas todas as questões técnicas, inclusive por alguns procuradores ou futuros procuradores interessados no tema, mas também ressaltar aqui, deputado Flávio Serafini, presidente, a maneira cordata e muito atenta que o professor Ricardo Lodge nos aponta essa questão, e de pronto atendeu à necessidade do parlamento em ouvir e trazer as ponderações. Quero dizer que nós vamos, enquanto liderança do governo,
nós vamos ficar muito atentos para a questão das emendas que possam não nos trazer problemas no que diz respeito ao regime de recuperação fiscal. Vamos fazer isso juntos, num colegiado. O deputado Waldeck chamou muito bem a atenção para isso. E dizer que o colegiado da UERJ nos trouxe algumas emendas ponderadas que nós estamos acomodando no parecer da CCJ, e agora sim, acolhendo aí a todos as opiniões dos deputados, vamos poder ampliar o debate. Minha fala aqui é no sentido de que é sempre esse o clima do nosso parlamento. O debate é feito com agilidade, com rapidez, para que ele possa ser o mais amplo possível, defendendo a autonomia da universidade, defendendo aqueles que prestam a sua reverência à UERJ e às universidades, mas também muito atentos para as questões que não tragam prejuízo às questões do nosso Estado. Então, o meu papel será esse, de intermediador e de moderador, mas agradecendo mais uma vez os deputados que presidem essas comissões, que têm feito com muita diligência. Obrigado e parabéns, professor Ricardo Lodi, professor Irias, que nos trouxeram com amplitude essa demanda. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Pergunto se tem mais algum deputado presente que queira fazer uso da palavra. Deputado Flávio, eu queria acrescentar um elemento que não é propriamente professor Ricardo, professor Frederico e todos que nos assistem, nos acompanham desta mensagem, mas para entender também um pouco o contexto que não é de desconfiança absolutamente, mas de preocupação que a LERJ tem com esse projeto em função de uma experiência recente, meu prezado reitor, envolvendo uma situação relativa a uma gratificação de grandes proporções, de 185%, que tinha sido objeto de uma o que nós chamamos aqui na LERJ um bacalhau, é um texto, é uma emenda que não tem nada a ver com um projeto, que tinha sido introduzida no projeto de lei, uma gratificação aos advogados da UERJ. Isso chamou muita atenção à época, o deputado Flávio Serafini também se lembra muito bem desse episódio, e foi objeto de veto do então governador interino Francisco Dornelles, e esse veto foi mantido pela LERJ. Na verdade, essa gratificação acabou prevalecendo porque foi obtida em decisão judicial, mas a LERJ manifestou naquela época uma estranheza, no contexto, inclusive, que o Estado estava vivendo, com o advento de uma gratificação de tamanha monta, né? Então, só para esclarecer, porque nos debates que circulam sobre essa audiência pública, no chat do YouTube, que eu estou acompanhando também, a menção de que a LERJ já teria, inclusive, assinalado uma espécie de aumento de remuneração, que é objeto de uma preocupação nossa aqui, o reitor respondeu com clareza, mas assim, não foi a LERJ que garantiu isso. Ao contrário, a LERJ, de fato, viu-se diante de um projeto sobre um outro tema que acabou incorporando essa emenda. Isso foi objeto de uma certo constrangimento no plenário da Assembleia. O governador Francisco Dornelles, percebendo a situação, vetou a matéria. Quando o veto foi examinado pelo plenário da Casa, a Casa fez ampla maioria, formou ampla maioria pela manutenção do veto, e, no entanto, a posteriori, em decisão judicial, a gratificação acabou sendo efetivada. Então, só para esclarecer, não tem a ver com esta mensagem, por óbvio, né, quero aqui dizer, mas isso também explica um pouco, quero aqui repetir, não a desconfiança alguma, mas as preocupações com esse tipo de matéria, tendo em vista a experiência recente vivida na Casa sobre tema correlato, digamos assim. Apenas isso. Bom, deputado Waldeck, acho que a gente não tem mais nenhum inscrito. Eu também queria só te fazer uma rápida consideração. Vossa Excelência lembrou, né, esse episódio dessa tramitação desse projeto, né, dessa emenda aqui na Casa, que foi incorporada a um projeto estranho a essa temática, uma prática legislativa que a gente evita, né? Um momentinho.
Bom, uma prática que, obviamente, não é uma prática que a gente considere saudável do ponto de vista legislativo, porque matérias estranhas são incluídas, né, em projetos que não têm essa natureza e acabam gerando efeitos inesperados, né, negativos, etc. Só uma lembrança importante. Foi a primeira vez que a gente se deparou com esse debate, porque isso não é uma questão, na nossa avaliação, essa não é uma questão secundária, né? Acho que o professor Lodge, ele traz aqui um posicionamento onde, por um lado, reconhece, né, o princípio, né, digamos assim, da isonomia, do papel do professor dentro da estruturação da universidade, e, por outro lado, pondera também que, no mundo real, isso não pode significar um enfraquecimento da procuradoria da universidade. Esse não é um dilema simples na nossa avaliação, né, e eu tendo a ficar com a necessidade de reafirmação do princípio. Então, a nossa avaliação é que esse projeto tem que, de alguma forma, garantir, né, que a estruturação da carreira do procurador não vá, de alguma forma, subverter a lógica e o princípio organizacional das universidades que colocam, né, uma centralidade nas ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo seu corpo docente, né? Eu quero reiterar, porque acho que esse é um elemento que, se o projeto realmente ele não faz menção a essa mudança, a gente, por exemplo, recebeu, né, já pesquisando, teve acesso à situação da USP, né? Além dessa gratificação que o deputado Waldeck fez referência, a gente tem a situação da USP, onde, após essa adequação da carreira, houve aí uma corrida judicial para se garantir essa isonomia da carreira com relação aos procuradores, né? Eu entendo que uma carreira de procurador, né, das universidades estaduais deva ser uma carreira bem remunerada, né, valorizada, mas que tem que estar de acordo com a realidade da universidade, né, daquilo que a universidade pratica, para que haja equilíbrio interno no âmbito das suas funções. Caso contrário, a gente estaria caminhando para uma carreira de procuradores do Estado, como já existe hoje. E, aliás, a gente tem debatido muito aqui nessa casa a possibilidade, inclusive, de uma nova legislação, trazendo novas regulamentações à carreira da Procuradoria também geral do Estado. Então, eu aponto esse elemento como um elemento que acho que ainda vai demandar da gente um esforço necessário para evitar que esse projeto seja, né, ao redesenhar a questão da advocacia jurídica da universidade, estabelecendo esse desenho da procuradoria, seja a primeira parte para que no futuro haja mudanças nas carreiras que acabem desequilibrando a lógica interna de funcionamento das universidades. Então, eu quero, né, me posicionar bem diretamente sobre isso, porque esse é um ponto que me parece que a gente, né, talvez não tenha conseguido produzir aqui uma síntese, pelo menos da minha parte, ainda não me senti convencido e satisfatoriamente contemplado. Embora não entenda que esse ponto seja um ponto que signifique a paralisação do conjunto do debate, mas vai requerer uma atenção do ponto de vista da formulação de emendas para que a gente busque uma redação adequada que nos dê mais segurança, não só para a aprovação desse projeto, mas com relação aos desdobramentos do que a gente vai se deparar a partir desse novo desenho. Deputado Flávio Serafini, antes de caminharmos para o encerramento, seria bom ainda perguntar se os dois expositores querem acrescentar algo, não é? Então, mais 3 minutos para cada um, caso deseje acrescentar alguma coisa. Eu queria, inclusive, reiterar essa manifestação feita agora pelo deputado Flávio Serafini. Temos preocupações comuns, mas, por óbvio, somos defensores, amplos defensores, de que a autonomia jurídica é, sim, uma dimensão importantíssima da autonomia universitária e deve ser
portanto, consolidada como necessário. Apenas a preocupação que nós temos é com o eventual desequilíbrio que possa se estabelecer no interior da universidade entre determinadas carreiras, se não estamos tratando da carreira jurídica agora, mas não necessariamente da jurídica, de determinadas carreiras específicas em relação às atividades finalísticas da universidade e aos profissionais que atuam diretamente nessas atividades, que são os profissionais docentes, com apoio, certamente, de todo o segmento técnico-administrativo nas suas diversas áreas. Bom, então, para acrescentar elementos às suas exposições iniciais, eu ainda passo a palavra ao deputado Ricardo Lodge, se desejar, ao professor Frederico, mas desta feita, por 3 minutos, por favor. Obrigado, presidente. Muito rápido, não vou nem usar os 3 minutos, só para esclarecer 2 ou 3 pontos. Eu compreendo plenamente as preocupações que o professor Frederico ressaltou aqui. De fato, tivemos um passado de muitos litígios judiciais entre as associações de classe, os sindicatos, e a própria UERJ, né? Tivemos períodos difíceis em gestões alguns anos atrás, e, evidentemente, como a Procuradoria ou a Diretoria Jurídica faz a representação judicial das universidades, esse enfrentamento foi direto. O que eu quero é que, a partir de agora, a gente olhe para frente. Se entendemos que a Procuradoria é essencial para a autonomia universitária, a gente tem que construir essa Procuradoria com a afeição da autonomia universitária. Agora, é preciso compreender qual é o papel da Procuradoria. Eu entendo que, muitas vezes, os sindicatos, os servidores, não ficam satisfeitos com pareceres da Procuradoria, mas 2 coisas são necessárias ressaltar. Primeiro, a última palavra é sempre do gestor. Né? O gestor decide se vai aprovar um parecer da Procuradoria ou não. A segunda questão é que, quando a Procuradoria é demandada em juízo, quando a UERJ é demandada em juízo, a Procuradoria tem que fazer a defesa da UERJ na visão da gestão daquele momento. Tivemos gestões que tiveram problemas com os sindicatos e esses problemas se desdobraram no plano do judiciário. Tá? É preciso construir uma nova página de relação entre a administração central e as entidades sindicais, e acho que nós estamos trabalhando nesse sentido. A segunda questão é que o deputado Waldeck levantou, daquela gratificação. Eu, como gestor, cumpro decisão judicial. Né? Nesse caso, é uma decisão transitada no julgado. Por isso que eu acho que essa questão remuneratória mais atrapalha do que ajuda essa discussão. Porque nós compreendemos que, durante o plano de recuperação fiscal, não é possível estabelecer qualquer modificação na remuneração de servidores. Gostaríamos muito de abrir um debate com a Assembleia Legislativa sobre a remuneração dos servidores docentes e técnicos da UERJ. Mas o momento, a gente compreende que é o mais difícil possível para travar essa discussão. E não gostaríamos de estabelecer uma legislação casuística, que estabelecesse tetos ou vinculações que não estão previstas em outras esferas do Estado do Rio de Janeiro. A remuneração de qualquer servidor público é definida por lei estadual. Portanto, cabe à Assembleia Legislativa definir a remuneração de qualquer servidor, inclusive dos procuradores da UERJ. Eu não acho adequado criarmos tetos e subtetos numa lei ordinária que, a rigor, seria substituída por qualquer outra lei ordinária que, posteriormente, viesse a fixar a remuneração do servidor, seja ele qual for. Então, essas vinculações de remuneração, elas vêm sempre da Constituição, porque, quando a lei estadual estabelece isso, ela é substituída por uma lei estadual posterior e específica que estabeleça a remuneração do servidor. Por isso, eu acho que é o momento de estabelecermos uma discussão institucional sem tratar de remunerações. Porque esse não é o momento de tratar de remuneração. É um momento pouco adequado de tratar de remuneração a partir do enfrentamento da recuperação fiscal. Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir amplamente todas essas questões. Qual é o ápice da carreira dentro da universidade? Todos os técnicos administrativos devem ganhar, de nível superior, devem ganhar a mesma coisa ou não?
né? Ou devemos observar as realidades, né? A questão do médico, do enfermeiro, temos muitas pautas para tratar sobre esse assunto. Por fim, dizer que é um momento importante de consagração da autonomia universitária com a criação da Procuradoria da UERJ, que vai dar efetividade no campo jurídico também à autonomia. Obrigado, deputado Waldeck, obrigado, deputado Flávio, deputada Dani Monteiro, deputado Márcio Pacheco, deputado Capitão Teixeira, obrigado ao Fred pelo diálogo franco e aberto e sempre cordial, e a todos que nos estão assistindo pelo YouTube. Obrigado, professor Ricardo Lodge. Pergunta ao professor Frederico Irias se deseja acrescentar algum elemento à sua exposição inicial. Se desejar fazê-lo, 3 minutos, por favor. Obrigado, Waldeck. Bom, eu queria falar um pouquinho também dessa remuneração de 185% e do contexto que isso foi trazido, né? A gente passava por um momento em que o Estado vivia um decreto de calamidade, né? Na iminência de a gente entrar no regime de recuperação fiscal, ou seja, com as contas, né, da forma como a gente sabe que a gente estava em 2015, 2016, 2017, e isso, obviamente, surgiu lá aos 47 do segundo tempo, depois que a gente já tinha feito o debate, quando já se discutia no interior da universidade. Nós, né, como associação, fomos pegos de surpresa, né, com essa coisa do 185%, que é uma coisa absurda, que extrapolava de uma maneira absurda, né, o nosso teto do plano de carreira, né? E aí isso não é uma questão só do salário, né? Isso é uma questão moral, especialmente no momento que a gente estava vivendo, né? E dizia muito mais do que meramente uma questão de salário, né, de remuneração. Isso foi o recado que a gente recebeu, né, em todo o processo de luta que a gente teve naquele momento. E, por isso, toda essa desconfiança, né? Primeiro, se institui uma procuradoria por decreto, por AEDA, né, sem diálogo nenhum com a comunidade acadêmica e, posteriormente, já passado algum tempo, né, uns 5, 6 anos, a gente tem essa notícia aí também, né, de um aumento de 185% numa carreira específica da UERJ. Então, e isso a gente vivendo essa situação de lawfare no mundo inteiro, né, com problemas aí relacionados eu diria, a essa coisa mais inflada do poder judiciário, que não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, né? Mas isso, de fato, preocupa muita gente, né? É motivo de preocupação para a gente no sindicato, até porque existiram desdobramentos para além dessa questão, né? Como eu disse aqui, na questão da dedicação exclusiva, na questão das promoções, na questão da aposentadoria, ou seja, o que houve, de maneira sintética, foi um travamento dos nossos direitos dentro do nosso plano de carreira, né? E daí vem toda essa nossa desconfiança em relação ao departamento jurídico da universidade. Mas a associação espera que o diálogo seja franco daqui para frente, que o diálogo seja aberto, que a gente possa ter entendimento sobre as questões, né, que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. É isso que uma associação que defende esses direitos espera e aguarda, né, da gestão, do Estado do Rio de Janeiro, enfim, de todas as entidades que estão compondo esse debate que é importante para a universidade, para a autonomia universitária. Então, queria agradecer aqui a todos os deputados, as comissões também, mais uma vez, ao nosso magnífico reitor, o Lodge, né, e as demais pessoas que estão aqui na sala pela oportunidade. Obrigado, Waldeck, obrigado, Flávio, e aos demais. Obrigado, professor Frederico Irias. Flávio, eu vou fazer, então, uma observação final e você faz o encerramento da audiência, pode ser? Pode ser, Ronaldo. Então, eu quero, naturalmente, agradecer a todos e todas que participaram desta audiência pública, em especial aos 2 expositores convidados, professor Ricardo Lodge, reitor da UERJ, professor Frederico Irias, representando a nossa ASDUERJ, Associação de Docentes da UERJ. Infelizmente, não pudemos contar com a participação do professor Lisandro Luizolo, que se encontra fora do Brasil e provavelmente teve dificuldade de se conectar, enfim, de participar conosco. O projeto está na pauta na sessão de hoje, né, aberto a emendas que certamente serão oferecidas. Essa audiência seguramente serve como subsídio, né, para o oferecimento de emendas, para o aclaramento de questões e preocupações que foram aqui levantadas e outras que, eventualmente, os parlamentares que não participaram da audiência manifestarão através das suas emendas, e a gente espera que, até a votação terminativa, conclusiva do texto, possamos produzir o máximo possível de síntese, porque a LERJ tem compromisso reconhecido pelo próprio reitor
e pela própria UERJ, tem um compromisso, tem demonstrado isso com a autonomia universitária, com a preservação desse instituto indispensável ao funcionamento das nossas universidades. Então, agradeço a participação de todas e todos e passo a palavra ao deputado Flávio Serafini, que vai fazer o encerramento oficial da audiência. Bom, também gostaria de agradecer a presença e a participação do magnífico reitor Ricardo Lodge, do representante das UERJ, professor Frederico Irias, e a todos que acompanharam essa audiência pública. Esse é um debate muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem defendido com muita firmeza que no momento de crise que o Estado do Rio de Janeiro tem se encontrado, não só em decorrência da pandemia, não só em decorrência do baque econômico que sofreu nos últimos anos, mas em decorrência do esvaziamento da economia do Estado, das dificuldades estruturais, da desindustrialização que a gente tem vivenciado, o papel das universidades estaduais é fundamental no processo de induzir novos caminhos e novas saídas para um modelo de desenvolvimento onde a gente recupere vigor econômico. Então, a gente tem se debruçado e se dedicado muito ao fortalecimento dessas instituições, à consolidação da sua autonomia universitária, à ampliação dos investimentos nessas universidades. E por isso a gente sempre se propõe a debater como parceiros das universidades, né, que querem fortalecê-las, que querem, né, que elas possam cumprir de forma ainda mais potente o papel tão importante que já cumprem no Estado do Rio de Janeiro, que pode ser ainda maior se tiverem condições para isso. Então, eu agradeço a presença de todos. A gente vai agora, hoje, nos debruçarmos sobre esse projeto, vamos iniciar um processo de emendas. A própria construção do parecer da Comissão de Constituição e Justiça já foi um processo de diálogo, né, como o Lodge trouxe aqui na sua fala, pelo menos, né, 2 mudanças já apareceram do projeto original para o que deve ser apresentado hoje como parecer da Comissão de Constituição e Justiça no plenário, e aí se abre um novo momento onde, a partir das emendas, vai se tentar fazer ao máximo possível um diálogo para chegar a um parecer comum dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, defendendo a autonomia da UERJ, defendendo, né, o pilar, né, da Constituição universitária no Brasil, né, de ensino, pesquisa e extensão, e a necessidade de fortalecimento das universidades estaduais do Rio de Janeiro. A gente agradece a todas e todos que participaram dessa audiência pública conjunta da Comissão de Educação com a Comissão de Ciência e Tecnologia, que se encerra a partir desse momento. Boa tarde a todas e todos.